Amém, irmãos? Vamos abrir no Salmo 26. Salmo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Até aqui. Senhor, obrigado por mais um dia em tua casa. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar congregando e aprendendo a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Ebenezer, até aqui nos trouxe bem o Senhor. Eu oro em nome de Jesus pela minha vida, dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento da tua palavra e edificando a tua igreja na tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos para o nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Avançando no nosso estudo, essa história de falso profeta está dando um leite. Não sei se os irmãos perceberam, já estamos, se eu não me engano, quarta palavra do tema hoje. E nós vamos acabar sendo levados a mais ou menos umas 7, 8 palavras. Mateus 7, versículo 21 diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Veja, Jesus falando dos falsos profetas, ele traz uma verdade interessante. Nem todo aquele que diz que eu sou o seu Senhor vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a marca do salvo é fazer a vontade de Deus. A marca de quem nasceu de novo é obedecer a palavra. Essa é a característica. Então Jesus aqui já faz uma divisão entre crentes e hipócritas. Aqueles que têm um cristianismo que apenas professam com sua boca, mas que o estilo de vida deles mostra que eles não têm compromisso nenhum com Cristo. Pelos seus frutos o conhecereis. Só que Jesus continua, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja que interessante, o que é iniquidade? Iniquidade é prática de pecado não confessada. É pecado continuado. É um estilo de vida assim. Agora, olha que interessante. Primeiro, quem são esses que praticavam iniquidade? Primeira característica deles, eles chamavam Jesus de Senhor. É algo para se pensar. Segunda característica, mais assustadora, eles profetizavam em nome do Senhor. Eles alegavam ter um ministério profético em sua vida,
profetizando em nome do Senhor. Terceira coisa, eles eram capazes de realizar milagres e maravilhas. Isso aqui é extremamente intrigante. Veja, é tão intrigante que existem alguns teólogos que querem dizer o seguinte, que esses que chamavam de Senhor, Senhor, eram crentes. Por exemplo, na igreja que eu fui salvo, eles têm essa teologia, eles dizem que esses que chamavam de Senhor, Senhor, eles eram salvos. Que o que aconteceu com eles aqui foi perder o arrebatamento, foi perder o reino. O que nós entendemos? Que não é a melhor interpretação. Por quê? Porque o salvo, veja, o salvo peca? Peca. O salvo erra? Erra. Agora, o salvo iníquo, um salvo que sabe que é pecado e continua vivendo em pecado, abertamente, isso é iniquidade. Então nós entendemos, em consonância com a história da igreja, com a interpretação bíblica ortodoxa, que aqui está falando de pessoas não salvas. Só que se eu disser que essas pessoas não são salvas, eu tenho um segundo problema a resolver. São pessoas não salvas que realizavam milagres, maravilhas e profetizavam em nome do Senhor. Isso é um problema. E por que é um problema? Principalmente, século XXI, nós acabamos de completar mais de 100 anos da Reforma Pentecostal. A Reforma Pentecostal, o auge dela, foi nos Estados Unidos, o chamado avivamento da Rua Azusa, de 1906. A Reforma Pentecostal trouxe coisas positivas para a igreja? Sim, eu sou daqueles que entendo que tem muita coisa válida, muita coisa boa. Por exemplo, no nosso país, a gente deve a evangelização do nosso país aos queridos irmãos pentecostais históricos que ganharam esse país para Jesus. Os irmãos da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã, das igrejas pentecostais históricas. Eu, por exemplo, tive a honra de conhecer um grande evangelista, plantador de igreja, no interior do Paraná e no centro-oeste brasileiro, de uma igreja pentecostal histórica, homem de Deus. Tudo isso muito bom, mas a gente sabe, quando a gente faz uma análise hoje, que infelizmente se instaurou o que eu chamo do caos neopentecostal. Porque houve um desvio muito grande. Se você pega, por exemplo, um teólogo pentecostal, que nem o irmão Ciro Sanches Iborti, da Assembleia de Deus de Santa Catarina, ele vai ser um dos maiores combatentes do que acontece hoje. Ele vai ser um dos maiores inimigos. Por exemplo, existe um autor muito lido nas comunidades e nas igrejas neopentecostais, Kenneth Hagin. Gente, esse camarada tem heresias no livro dele. O irmão Ciro, da Assembleia de Deus de Santa Catarina, escreveu um livro contrário, derrubando teologicamente tudo aquilo. Por quê? Porque em teologia não tem essa de ser pentecostal, de ser histórico, de ser o que for. Ou você é um teólogo coerente com a Bíblia, ou não. Agora, por que eu digo isso? Porque uma das coisas que mais trouxeram contaminação para a igreja foram as ações sobrenaturais. Se o próprio Jesus falou que eles profetizavam em nome de Jesus, que eles realizavam milagres e maravilhas, expulsavam demônios. Talvez aqui o mais intrigante, porque se a pessoa não conhece a Bíblia, mas ela conhece um pouco, ela vai ligar imediatamente, expulsão de demônios em nome do Senhor. Se ela conhecer um pouquinho mais a Bíblia, ela vai lembrar do caso dos filhos de Seva em Éfeso, que foram tentar expulsar demônio em nome de Jesus a quem Paulo pregava, e levaram uma surra, saíram correndo pelado pelas ruas de Éfeso. E aí a pergunta, pastor, como que eles conseguiram expulsar demônios? Veja,
Jesus nos deixou a verdade muito rica. Jesus falou o seguinte: para entrar na casa do valente, o que é essa casa do valente? Essa casa do valente é o ser humano. É necessário vir um poder mais forte, que é um valente mais forte, neutralizar o dono da casa. Ele usa um termo militar, amarrar o dono da casa, que não tem nada a ver com essa história de estar amarrado hoje em dia, esse jargão. Assim, na boa, se você faz isso, não se ofenda, pare de fazer. Mas não tem essa postura ridícula de estar amarrado para lá, estar amarrado para cá. Não tem nada amarrado. Está tudo solto. Isso é jargão evangélico, popularizado de maneira errada. O que Jesus está nos explicando é o seguinte: é necessário vir uma força espiritual maior e subjugar quem está. Quem é o dono da sua casa? Você. Quando você pratica pecado, você começa a agir como um filho do diabo. Na medida que você se afunda mais, você vai tendo mais comprometimento com as trevas. O que vai acontecer? Vai vir um valente, que é o espírito maligno, e vai tomar conta da sua vida. Mas pastor, o que eu faço para ser liberto? É necessário o Criador, o Espírito Santo, através do novo nascimento, vir e tirar fora o demônio. Por isso que nós entendemos que não existe crente endemoniado. Porque um demônio, que é criatura, não pode ser mais poderoso que o Criador que habita nele. Pode ter crente influenciado? Pode. Pode ter crente oprimido? Sim, mas é pelo lado de fora. Agora, onde entram os falsos profetas? Existe uma prática que a gente costuma te chamar de uma maneira didática de exorcismo. Isso é uma maneira didática, tá? Não é uma regra. O que eu entendo? Libertação é o que o Espírito Santo faz na sua vida e na minha. Por exemplo, eu tinha tudo para cair endemoniado dentro da igreja, virando os olhos, pulmando até o canto da boca. Porque o que eu já tive de prática religiosa esquisita foi até abraçar a árvore, já abracei já. Só que veja, eu li a Bíblia, entendia quase tudo, fazia um monte de coisa, ia para a igreja, ouvia a palavra, entendia tudo e não caía duro. Por quê? Porque era um eleito. Deus botou o dedo e falou: manifesta nada, vai ouvir a minha palavra, vai ser servo meu. Acabou. Agora, isso a gente chama de libertação, porque chegou um determinado momento, eu nasci de novo, através do poder do Espírito Santo que habitou em mim, e toda a minha casa foi limpa. O valente chegou e limpou tudo. Isso eu chamo de libertação. A libertação de espíritos malignos acontece somente quando a pessoa é salva. Segundo ponto: pastor, alguém pode ter seus demônios expulsos sem ser salvo? Sim. Isso é muito claro. Vamos supor que alguém vem visitar aqui nossa igreja, manifesta um demônio. Primeira coisa, vou mandar ficar quieto. Já vou mandar sair na frase seguinte: e no poder do nome de Jesus nós vamos continuar nosso culto. Porque assim que você falar vai sair. E aquilo vai acabar. Isso quer dizer que a pessoa foi salva? Não, a expulsão ela pode ser temporária. Se a pessoa abriu precedente para que aquele demônio retorne, ele vai retornar. Inclusive, a situação espiritual da pessoa pode piorar depois. Lembra que Jesus falou? Quando o espírito maligno sai do homem, ele anda por lugares áridos, aí não encontra lugar, fala: voltarei de onde eu vim. Aí quando ele volta, encontra a casa vazia, varrida, ornamentada. Está vazia por quê? Porque não houve novo nascimento, não tem o Espírito Santo lá dentro. E se ele volta para dentro da casa, ele traz outros 7 piores. O que é outros 7 piores? A situação espiritual da pessoa piora mais. Pode ser 7 demônios? Até pode. Mas eu não confiaria tanto nessa matemática. Eu usaria mais o número 7 como completude, mostrando que a pessoa fica pior. O que a gente nota nas pessoas? Eu conheço pessoas que foram libertas de demônios. Teve gente que eu parei de contar antes de 50 demônios.
A pessoa melhorou na vida, a pessoa da igreja. Só que não era nascido de novo. Só que os anos passaram, a vida espiritual da pessoa foi de mal a pior. Hoje a pessoa está no auge da apostasia, deve ter voltado tudo e ficou muito pior. Não há o que fazer, por quê? Porque não houve uma libertação. Libertação é o Espírito Santo habitando. O que houve foi uma expulsão de demônios. Mas por que saiu? Porque como servo de Deus, eu tenho autoridade do nome de Jesus e eu posso expulsar o demônio. Agora, existe o que acontece nesse texto, que a gente vulgarmente chama de exorcismo. Como que funciona o exorcismo? O valente que vem neutralizar aquele demônio é um outro demônio. Que para perpetuar o engano é um demônio de maior hierarquia. Que para perpetuar o engano, ele vem, acontece aquele sobrenatural, aparentemente parece que a pessoa foi liberta, só que um demônio de maior hierarquia, um valente mais poderoso, retira aquele valente mais fraco e fica pior. O que acontece com essas famílias? Acontece o que a gente vê, por exemplo, na Ásia. A Ásia é um lugar que existe manifestação demoníaca em tudo quanto é lugar. Na África, em tudo quanto é lugar. Só que quando a pessoa vai para essas falsas religiões, ela sente alívio. Só que a família nunca mais sai do poder daquela religião. Nunca mais sai daquela ação demoníaca. Se você vai hoje, por exemplo, muito simples, você vai na Basílica de Aparecida. Você vai ver perna de cera, braço de cera, cabeça de cera. Você vai conversar com pessoas que dizem que foram curadas. E você vai atestar com curas documentadas. Aí você pergunta, pastor, Deus curou lá? Não. Como que eu sei que Deus não curou lá? Porque a Bíblia fala que Deus não divide glória. A glória dele não dá o trem. Quem vai naquele grupo religioso fala que foi Maria que curou. Fala que foi Deus, mas através de Maria. Então é bem básico, é só conhecer duas linhas da Bíblia que você vê que não foi Deus. Porque qual é o nosso erro? Por exemplo, eu já vi pessoas que tiveram tumores retirados de cirurgias espirituais. Foi Deus? Não, porque Deus não divide glória. Agora, Deus determinou que aquilo ali acontecesse. Porque Ele é soberano. Alguns até experimentaram cura. Se retirou o tumor, experimentou cura. Aí já é Deus é que sabe, na sua soberania, o que Ele determina. E se Deus quer trazer juízo para aquela família? E determina uma cura sobrenatural através de um demônio. Vocês concordam que uma cura sobrenatural só pode acontecer se Deus determinar? Senão você pode espumar o canto da boca, não vai acontecer nada. Às vezes Deus está trazendo uma forma de engano sobre aquela família. Ah, pastor, está brincando que Deus traz engano. 2 Tessalonicenses 2, porque Deus enviou que crescem na mentira, porque não creram na verdade. É bíblico, simples assim. Os irmãos sabem que Deus trabalha para que pessoas não sejam salvas. O próprio Jesus Cristo falou, eu ensino por parábolas para que vocês ouvindo não entendam, não entendendo, não se arrependam, não se arrependendo, não sendo salvos. A Bíblia que eu leio diz isso. Porém a vós outros, os discípulos, Jesus ensinava certinho e eles tiveram seus olhos abertos e foram salvos. Essa é a realidade bíblica. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que o fato de haver manifestação sobrenatural não quer dizer que foi Deus. Está cheio de profeta, no que a gente chama de caos neopentecostal, que não é profeta. Eu já vi gente dizendo que era profeta, caía demoniada, duro. Mas isso eu vi, não foi uma, não foi duas, foi várias, é o que eu mais vejo. Já que na igreja teve pessoa querendo pagar uma de profeta que estava em fornicação.
A hora que a pessoa abriu a boca, eu cresci os olhos. Já ganhei a fita aqui, nunca tinha visto a pessoa, final de culto. Olhei para a cara da irmã e falei, você não acreditou em nada disso, né? Que acabou de falar. Não, já percebi. Sabe? Isso é uma coisa normal para os dias de hoje. Os dias de hoje a tendência é do engano se multiplicar. Muita coisa que a gente vai na televisão é coisa combinada. Tem gente que é contratado para simular cura. Existe vídeo de pessoa que diz que era cego desde nascença, que voltou a enxergar na igreja, que quando o pastor perguntou, ela sabia o nome da cor. Como é que sabe o nome da cor que foi cego desde nascença? Não sabe o que é marrom, não sabe o que é verde, não sabe o que é vermelho. Ah, você foi curado, foi cor aquela, é vermelho, não tem como saber, ele era cego de nascença. Está gravado. Falso profeta, qual a ideia? Tomar dinheiro do povo. Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres? Também encaixa nisso. Engano. Mas o ponto que eu quero pegar aqui não é aquela mentira humana. O ponto que eu quero pegar aqui é uma mentira muito mais aperfeiçoada, é coisa muito mais rica, é coisa muito mais perigosa. O maligno tem poder sobrenatural. E não é pouco. E esse poder sobrenatural acontece até os dias de hoje. Se você pegar alguns monges budistas, botar lá no meio da rua, falar, ó, tá vendo essa caneca aqui? Eu vou esconder. Ele lá no meio da rua, você esconde dentro de casa, ele entra aqui e acha. Por poder demoníaco. Porque ele está ligado a seres invisíveis, que não estão sujeitos ao tempo e espaço, que vem em tudo que a gente faz. A mesma coisa quando você entra numa igreja e é revelado. Existe revelação na igreja? Existe, nós vamos estudar isso junto. 1 Coríntios 14 fala, um tem revelação. Mas o que eu estou falando é falso profeta. É pessoa que está debaixo de um espírito de adivinhação, que conhece a sua vida, e assim que você entra na igreja, aquilo é revelado de maneira sobrenatural. Só que quando faz essa revelação, a pessoa fala, profetizei em nome de Jesus. Só que em vez das pessoas julgarem, nós vamos aprender isso, os testes para o sobrenatural, em vez das pessoas julgarem o profeta, eu pergunto, como que alguém em adultério pode ser profeta de Deus em dias do Novo Testamento? Não tem como. Como que alguém que rouba crentes pode agir, pode curar pessoas? Em nome de Deus, no poder de Deus? Não tem, não pode. Pode curar em nome, usando poder demoníaco. A Bíblia nos mostra que uma das primeiras coisas é o fruto da pessoa que está exercendo o ministério sobrenatural. Agora, Satanás tem poder e é grande. Quer ver que interessante? Vamos para a Bíblia. Nosso documento é a Bíblia. Vamos abrir um texto que eu já expus para os irmãos. Números capítulo 23. Quarto livro da Bíblia. Livro de Números. Números capítulo 23. Já preguei essa passagem para os irmãos, mas para falar disso é clássico, tem que falar. Números 23, versículo 3. Então Balaão disse a Balaque, fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi ao lugar alto. E encontrando-se Deus com Balaão, a informação, Balaão era um falso profeta. Balaão não era um profeta de Deus. Qual a informação que eu tenho aqui bíblica? Deus pode se comunicar com falsos profetas, está documentado. Ele é Deus, ele faz. Se ele quiser comunicar com a pedra, ele comunica, ele é Deus. Mas só para você juntar as informações. Aí continua.
Este lhe disse, a Balaão responde, preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Segunda informação, Deus colocou palavras na boca do falso profeta. Interessante, né? Vê como a nossa teologia é errada. Na verdade, nós temos uma visão de demonologia muito fraca. E um dos pontos fracos das igrejas históricas é a demonologia. Porque o neopentecostalismo não para de falar do diabo, simplesmente se omitiu isso. Sendo que deveria ser uma informação extremamente importante. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, onde o engano vai se multiplicar. Mas o texto continua. Parte B do versículo 5. Torna-te para Balaque e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto ao seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse, aí Balaão entregou a mensagem. 2 informações sérias. Balaão, falso profeta. É o exemplo de tudo que não presta no Novo Testamento. Mas Deus falou com ele. Deus mandou uma mula falar com ele. Nem Davi, a mula conversou com Davi. Aí temos mais uma passagem, próximo capítulo, Números 24. Números 24, versículo 1 diz assim: Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão seus olhos e vendo a Israel que estava acampado segundo suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Quem veio sobre Balaão? O Espírito de Deus. Terceira informação bíblica. O Espírito do Senhor pode vir sobre pessoas não crentes. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Percebe como nossa visão é curta? Continua, já vou explicar o porquê. Versículo 3: E proferiu a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Veja, em dias do Antigo Testamento, não só o Espírito do Senhor pode vir sobre pessoas não salvas, mas em dias do Antigo Testamento, essas pessoas não salvas podem falar verdades vindas do Senhor. É o que está retratado aqui. Ah, pastor, mas isso aí é com Balaão. Tem certeza? Vamos abrir. 1 Samuel, capítulo 19, um pouco à frente. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19. Versículo 20. Então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda os terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu. E perguntando disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus
veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E ele também despiu suas vestes e profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas. Até o rei Saul, rei ímpio, que consultou a macumbeira, que teve o seu trono retirado de sob Israel, recebeu o Espírito do Senhor e profetizou. Por quê? Simples. Em dias do Antigo Testamento, o Espírito Santo era temporário. Em dias do Antigo Testamento, o Espírito Santo poderia ser dado a um ímpio, de acordo com o propósito do Senhor. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe claramente, por exemplo, uma figura do Antigo Testamento, João Batista. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Espírito temporário no Antigo Testamento, Sansão, juiz de Israel, e veio o Espírito do Senhor sobre Sansão. Página seguinte, Sansão foi lá e se deitou com a prostituta. Percebem, irmãos, que no Antigo Testamento, até o Espírito Santo podia ser dado ao ímpio. Só que o Antigo Testamento tem histórias mais fortes ainda, porque aqui a gente está vendo profetizar. Aqui nós estamos vendo Balaão, ó, esse mesmo Balaão, depois de ter falado da parte do Senhor, fez o seguinte, ó, não tem como derrotar o povo de Israel. Vamos pegar nossas mulheres, pegar as mais bonitas, vamos colocar na beira do caminho, elas vão atrair os homens de Israel e vão levar eles para a prostituição cultural. E aí nós vamos fazer eles cair na mesma lei, provando que Balaão realmente não era um homem de Deus. Ele colocou ciladas, ele orientou Balaque a colocar ciladas. Só que isso é coisa simples. O Antigo Testamento nos fala de coisas mais sérias. Quer ver que interessante? Vamos abrir Novo Testamento, 2 Timóteo capítulo 3. Vamos lá. 2 Timóteo 3. Vou abrir em 1 Timóteo. Nós vamos fazer a disputinha aqui na igreja. Qualquer dia vamos botar a linguicinha passar e nós vamos ficar falando, abre aí, terceira não sei o quê, zoom. Quem chegar mais perto ganha uma linguiça. Vai dizer que, por exemplo, a Bíblia não tem índice. Eu tento acertar o livro de primeira. Vai dizer que vocês não tentam. Eu tento. Só que às vezes eu não consigo. Mas já aconteceu de abrir a página já. Aí a gente brinca, fala, nossa, o pastor está cheio de unção. 2 Timóteo 3, versículo 6. Diz assim, falando dos falsos profetas. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Quem são esses falsos profetas Janes e Jambres? Segundo literatura rabínica, segundo fonte histórica, são os magos do Egito que combateram Moisés e Arão. Aonde que aparecem essas duas figuras bíblicas? Vamos voltar na Antiga Aliança. Livro do Êxodo, capítulo 7, segundo livro da Bíblia. Vamos ver a atuação de Janes e Jambres. E aqui a coisa fica sinistra. Êxodo, capítulo 7. Nossa, meu Gênesis não acaba. Aí você fica apurado, abre mais Bíblia, chega ao final de Êxodo, tem que voltar. Êxodo 7, versículo 8. Existe algo assombroso aqui, os irmãos já ouviram esse estudo. Êxodo 7,
versículo 8, diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou em serpente. E Faraó também chamou os sábios e os encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Gente, olha o que nós estamos lidando aqui. Eles transformaram matéria orgânica, básica, uma vara, em animais. Fizeram isso através do poder de Deus? Não. Fizeram isso através de poder demoníaco, mudança da matéria. A Bíblia registra que houveram homens que, através de poder maligno, transformaram madeira em um animal. É o que a minha Bíblia diz. Se você quiser comentar qualquer coisa, problema seu. Ai, mas irmão, devido à circunstância, olha, faz o que você quiser. Eu fico com a Bíblia. A Bíblia que eu leio fala que eles fizeram isso. Se a Bíblia fala, se tivesse falado que eles tiveram virado serpente, eu também cria. Porque eu creio que a Bíblia é a verdade. E eu tenho que concordar que isso aqui é verdade. Mas não bastasse isso, capítulo 8 do Êxodo. Não, capítulo 7, versículo 17, pulei um texto. Assim diz o Senhor: Nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com essa vara que tenho na minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara, estenda a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira, como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Arão levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. 22. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Gente, mudança química. Pegaram H2O, que é uma molécula básica, e transformaram numa coisa muito mais complexa, que é o sangue. Foi o que eles fizeram. Gente, não é feitiço pouco. Esses camaradas sabiam calcular os equinócios da mudança de estação, de primavera e de outono. Eles sabiam calcular os solstícios. Tem pirâmide construída por eles que, na data exata do equinócio, ela pega certinho a constelação que era dourada, num ponto lá no meio da pirâmide. Como que eles sabem isso? Palavras dele: os deuses nos deram a planta da pirâmide. Quem são os deuses? Demônios. Coisa muito precisa. Até hoje não se consegue imitar o líquido de mumificação. Com toda a tecnologia que nós temos, a gente teria dificuldade com os nossos maiores guindastes de colocar pedras aonde elas foram colocadas nas pirâmides. Tudo isso, informação dos deuses.
Quem são os deuses? A Bíblia ensina. Os deuses são demônios. Seres sobrenaturais que ensinaram coisas para esses homens. Eles realizaram isso através de poder demoníaco. Aí tem mais um exemplo. Êxodo, agora sim, Êxodo 8, versículo 5. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre toda a terra do Egito. E Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Gente, importante aqui. Poder sobre animais vivos. Eles trouxeram. Interessante isso. Existem relatos extra-bíblicos de pessoas que têm essa capacidade hoje. Existe uma coisa que é duvidosa, aquelas cobras que ficam... Tem gente que diz que aquilo é porque eles pegam a urina do rato e a cobra percebe o cheiro da urina do rato e se atrai por aquilo para onde a mão vai ou não. Mas eu tenho minhas dúvidas. Porque eu acho que em certo grau talvez eles tenham o poder de encantar animais. Mas aí é uma opinião pessoal, não tenho registro bíblico, fica no campo da especulação. Mas aqui eles trouxeram animais. Percebe o que nós estamos falando? Esses demônios que davam esse poder atuam até hoje. E aí você pergunta: ah, pastor, mas por que hoje a gente não vê o rio virar sangue, essas coisas? Porque é simples, porque hoje Deus limita a ação desses demônios, como ele fez no próprio Êxodo. Quer ver que interessante? Vamos lá. Êxodo 9, versículo... Versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e tornará em sarna, que arrebente por úlceras, e os homens, e no gado, e por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó. E Moisés espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava com úlceras dos homens, e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. O que aconteceu aqui? Deus bloqueou. Bloqueou de que forma? Da mesma forma que a praga dos piolhos. Moisés e Arão trouxeram piolhos. Os magos não puderam. Por que os magos não puderam fazer? Porque eles falaram: isso aí é mão de Deus. Mas aí eu pergunto: que animal é mais complexo? Um piolho ou uma serpente? Uma serpente. Os irmãos concordam que pela narrativa do primeiro sobrenatural, os magos tinham poder para trazer piolho? E por que não trouxeram? Simples, é a resposta que vem até hoje. Porque Deus limitou. Deus botou o dedo e falou: daqui não passa. Aqui não faz. O que limita a ação sobrenatural? O poder de Deus. Havia um propósito. Deus sabia o que ele havia decretado. Deus queria endurecer o coração de Faraó, para que o nome dele fosse glorificado. As pragas envolviam deuses do Egito. As pragas envolviam objetos de adoração no Egito.
A praga de trevas, por exemplo, não era natural. Porque era uma praga, eram trevas espessas, a Bíblia fala. Eram trevas sobrenaturais. Você já viu treva que a luz da vela não consegue iluminar? Não existe isso fisicamente. Foi o que Deus fez ali no Egito, no livro do Êxodo. Mas o que Deus está nos trazendo aqui? Na verdade, Deus está nos trazendo um manual de demonologia. Deus está nos mostrando na sua Bíblia o poder que o engano tem. Se você quer ser daqueles crentes que acham que manso e suave o Senhor está dormindo, e que tudo na vida tem uma explicação natural, vou dizer uma coisa, meu amigo, vai chegar um momento na sua vida, você vai ter que baixar sua cabeça e falar, olha, isso aí é demônio do grosso, e que Deus tenha misericórdia da minha vida. Porque se Deus não me livrar, se Deus não limitar isso, eu estou perdido. Porque não existe vida cristã sem sobrenatural. Os maus exemplos que nós vemos hoje não pode servir de justificativa que um crente cheio do Espírito Santo vai virar as costas para as ações sobrenaturais. Nós servimos um Deus de milagre. Agora, o nosso Deus nos dá discernimento. Mesmo em dias do Novo Testamento. Aí você vai falar, pastor, mas no Novo Testamento é mais fácil. Porque no Novo Testamento a gente não vê ninguém transformando madeira em cobra. Vou te falar uma coisa. No Novo Testamento é pior. Porque é um tipo de engano refinado. É debaixo do nosso nariz. Quer ver que interessante? Vamos abrir lá. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Novo Testamento é bem pior. E eu já vou te explicar por quê. Esse texto mostra. Atos capítulo 8. Deixa eu tomar um gole d'água porque a leitura é longa. E eu começo a empolgar, falo alto a beça. Se eu me acalmar, baixar aqui. Mas é que a palavra de Deus é empolgante, né? E quando eu leio as verdades bíblicas são legais porque elas poupam o argumento do pregador. Está escrito na Bíblia, acabou. Mas agora eu vou falar como pregador ponderado. Vou falar estilo irmão Apolo agora. Olha os anjinhos passando. Vamos lá. Verdade, irmãos, eu tenho trabalhado, eu quero falar que nem Apolo, mas eu não consigo, eu falo que nem Pedro. Não tem jeito. Eu queria falar que nem o Augusto Nicodemos, o Marcos Granconato, uma calma do mundo, mas eu fico pilhado, não dou conta. Vamos lá. Atos 8, versículo 9, diz assim. Aqui vai falar do ministério em Samaria, tá? Do diácono Filipe, do evangelista Filipe. É disso que está falando. Diz assim, Atos 8, versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual atendiam desde o menor até o maior, dizendo, esse é o grande poder de Deus. Atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou em contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Primeiro ponto, esse camarada era um mago. O que a gente entende? Que o que ele fazia aqui era ilusionismo. Sabe o Mr. M? Ele era um mágico. Aonde que eu vejo hoje muitos pastores, entre aspas, que isso não é pastor, vai nas igrejas, a turma começa a cair no chão, tudo hipnotizado. Tudo através de ilusionismo. Tem gente que dentro da igreja
ele gera uma indução na pessoa. E através daquilo faz falsa profecia, fala coisas da vida da pessoa. Tem gente que entra na internet pesquisando a vida das pessoas da igreja e paga uma de profeta. É poder sobrenatural? Sim, mas de uma forma diferente. É poder do engano, da mentira, é ilusão. Aqui fala de artes mágicas. E por que é pior? Porque esse camarada creu, foi batizado e começou a andar com Filipe. Aí você vai falar, nossa pastor, mas que bom, o bandidão se arrependeu, creu e foi batizado. Eu pergunto, será que ele nasceu de novo? Vamos ver o que a Bíblia fala? E aqui mora o perigo dos dias do Novo Testamento. Qualquer um pode alegar que é filho de Deus. Qualquer um pode alegar que está servindo ao Senhor e é filho do diabo e está dentro da igreja, carregando Bíblia, cantando hino, do lado de homens de Deus. Olha o que o texto fala. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo pela imposição das mãos dos apóstolos, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Olha o que Pedro fala. Vamos ver se Simão o mágico tinha sido salvo. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Simão não era salvo. Estava andando junto com Filipe. Se Filipe viesse pregar aqui na igreja, ele ia trazer Simão junto. E você ia falar: oi, irmão Simão, tudo bem, irmão Simão? Não era você que era o macumbeiro que se converteu? Não era você que era o bruxo que gravou o DVD lá da Conde de Sarzedas que nós assistimos? É o que acontece hoje. Você entra nas livrarias evangélicas. Eu fui vendedor de filme evangélico. Alguns aspectos, é um verdadeiro depósito de lixo. Tem um monte de testemunho ali que não é de pessoa. Tem testemunho verdadeiro? Tem. Tem macumbeiro que nasceu de novo? Tem. Tem gente que foi liberta pelo poder de Deus? Sim, é lógico. Mas o que tem de charlatão, o que tem de pilantra, o que tem de ladrão de crente, é um absurdo, e os crentes ficam correndo atrás. Vou dar um exemplo, quem é mais velho de igreja aqui vai lembrar. A tão famigerada missionária Lana Holder enchia as igrejas. Fundou uma igreja de homossexuais. E ela é pastora, casada com uma outra pastora, e as duas são homossexuais. E os crentes lotavam as igrejas. Lotavam as igrejas. Sem contar outras coisas. Estou usando esse caso porque é um caso notório, que nós vimos, lembra? Carlinhos, lembra dela? Nossa, enchi a igreja. Sabe? Falso profeta. Por isso que hoje é mais perigoso. Porque qualquer um que é salvo na igreja, ele já quer botar para dar o testemunho. Uma coisa que eu não gosto muito de falar, não fico muito confortável, por exemplo, há muitos anos atrás,
Eu lidei com a libertação, entre aspas, vai. Quem libertou foi Jesus. Nós fizemos um trabalho espiritual com um ex-satanista. Ex-satanista barra pesada mesmo. Primeira coisa que eu falei para ele, porque eu não gosto de dar muito detalhe isso aí. Primeira coisa que eu falei para ele, falei, você está proibido de dar testemunho. Você está proibido de abrir a boca sobre o que aconteceu com você. O que Jesus fez pela sua vida, está salvo, vai viver a vida cristã, esquece tudo isso, ficou para trás. A pessoa podia gravar DVD, ganhar milhares de reais, eu podia ganhar junto porque eu conhecia o canal de distribuição. Arrumava até uma grande produtora para vender, o macumbeiro que converteu. Mas, como a Bíblia orienta a ter temor de Deus, e a gente tem que dar glórias a Deus, e a obra que ele fez na vida desse irmão ou irmã, eu proibi de fazer isso. Graças a Deus a pessoa seguiu a orientação, nunca gravou nada. Mas está cheio de gente assim. Cheio de gente. Porque nós vivemos dias extremamente difíceis. Como já naquela época. Quer ver um outro exemplo? Vamos ler mais um. Atos capítulo 19. Versículo 18, diz assim: e muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Até aqui. Veja, cidade de Éfeso, capital mediterrânea da feitiçaria, centro de divulgação de feitiçaria, os camaradas foram salvos. Primeira coisa que eles fizeram, destruir as fontes de magia. Por quê? Gente, 50.000 denários equivale a 5 milhões de reais. Vamos colocar aqui uma diária hoje, está R$100, bruto. Um denário era o salário de um dia. 50.000, bota 2 zeros, dá 5 milhões. Puseram fogo. Puseram fogo por quê? Primeiro, ofendia a Deus. Segundo, um crente cheio do Espírito Santo não vai querer ter um objeto nojento que ofende a Deus dentro da sua casa. Graças a Deus, nós não cremos mais em objetos malditos, trazendo coisa errada para o crente. Mas continuamos crendo, como os irmãos puritanos, que eu não devo ter algo nojento, que ofende o Deus que eu amo, que ofende o Deus que me salvou, como artesanatos, objetos ligados à magia, livros indevidos. Nós aqui na igreja orientamos, queime tudo isso, jogue tudo fora. Acabe com essas coisas nojentas na sua casa, porque elas ofendem a Deus. Nós servimos um Deus santo, santo, santo. Eu fui comprado por Jesus. Como que eu, comprado por Jesus, vou deixar um objeto que é honrado por aqueles que odeiam o meu Deus? Simples assim. Aqui na igreja nós somos meio puritano. Queima tudo, rebenta tudo, bota fogo em tudo. Falo isso com total tranquilidade. Para vocês terem uma ideia, em Atos 16, a adivinhadora tinha poder tal que ela dava grande lucro para os seus donos. Nós vamos falar dela semana que vem. Se ela dava lucro é porque ela acertava. Veja, literatura secular, história grega, história do Mediterrâneo. Havia os oráculos. Quem aqui assistiu 300? No 300, vocês lembram que tinha uma profetisa que foi ser consultada? Isso era a coisa mais comum no mundo mediterrâneo. Eram profetisas, possessas de espíritos malignos, que tinham poder sobrenatural, que faziam previsões sobre as pessoas, como a adivinhadora de Atos 16.
que a Bíblia nos mostra que teve o demônio de adivinhação expulso. Ela tinha poder sobrenatural. Aí eu pergunto, quantas pitonisas, quantas adivinhadoras estão espalhadas no dia de hoje, dentro do caos pentecostal, do caos neopentecostal, porque os queridos irmãos pentecostal que amam a Bíblia não caem nessa. Os irmãos pentecostal que eu tenho contato são os primeiros a denunciar essa ação de demônios. Porque ninguém é bobo. Você bate o olho e você vê que é pilantragem. Já vi pastor que chegou a puxar cabelo de pessoa dentro de igreja só para mostrar que estava errado, que era coisa de engano, e era. Porque homem de Deus é homem de Deus. Aqui a gente não defende bandeira de igreja, a gente defende Bíblia. Qualquer um que tenha bom senso vê, mas olha, o que tem de profeta possesso de demônios é um absurdo. E qual é o problema disso? Faz que nem fez o livro de Atos, fala toda a sua vida. Porque eles são seres sobrenaturais, não estão sujeitos ao tempo e espaço. E veja que interessante. A coisa vai ficar mais feia ainda. Para encerrar, vamos para o auge do engano. Livro do Apocalipse, capítulo 13. Eu não posso ficar pregando mais do que 1 hora. Lógico que os irmãos vão denunciar. Vai lá na prefeitura. O pastor pregou 67 minutos. Manda fechar a igreja. Blum. Vamos lá, Apocalipse 13, versículo 11. Texto conhecido dos irmãos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Até aqui. Depois nós vamos explorar o resto do texto. Gente, quem é esse camarada? O falso profeta. Eu pergunto, o falso profeta é um demônio ou é um ser humano? É um ser humano. É um ser humano que tem poder de fazer descer fogo do céu. Você já viu algum pastor orar e descer fogo do céu? Eu nunca vi. Ele tem esse poder. A Bíblia diz que tem esse poder. É o auge do engano. Por quê? Olha o verbo que a Bíblia usa. Foi permitido que fizesse os sinais. Deus decretou que fizesse. Deus mandou fazer na história. Vai levantar, vai fazer, vai descer fogo do céu, para que as pessoas creiam no engano, para que as pessoas adorem a imagem da besta, para que o mundo receba a marca do 666. E por que isso? Porque essas pessoas não tiveram seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Porque quem tem o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo não cai no engano. Não é enganado. Quem é nascido de novo não cai no engano. Quem é nascido de novo tem discernimento para as coisas erradas. Agora, não bastasse isso, olha a informação que a Bíblia nos traz sobre 2 seres humanos em especial. Apocalipse capítulo 16. Esse texto aqui, se você analisar ele com profundidade, ele é assustador. Por quê? Apocalipse 16, versículo 13. E da boca do dragão, quem é o dragão? Satanás, normal, esse aí não tem problema. E da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Qual a informação aqui? O maioral dos demônios, Satanás,
2 seres humanos. O anticristo, que é a besta, a primeira besta, e o falso profeta. Saíram da sua boca 3 demônios. O que quer sair da boca? Foram enviados. Isso aqui não é literalmente que saiu da boca. Foram enviados. Podemos até um dia discutir isso. Vi encantamento, vi alguma coisa. Aí é tudo especulação, porque o texto não diz. É que nem Jesus. Jesus, quando vier, o que sai da boca dele? Uma espada. Eu pergunto, você imagina a foto de Jesus vindo com uma grande espada na boca, assim? Não, pô. A Bíblia interpreta a Bíblia. Mas olha o que é assustador nesse texto. Versículo 14. Porque são espíritos de demônios, vírgula, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Gente, para fechar a Bíblia e a demonologia com chave de ouro, a Bíblia nos mostra que existem seres humanos com poder de enviar demônios a outros seres humanos. É o que o texto aqui está dizendo. Num nível tal que a ação desses demônios vai trazer um engano em que as pessoas vão lutar contra o próprio Deus. No local chamado, que a gente entende, Vale de Meguido, Armagedon, ou Vale de Josafá. Mas vocês entendem o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que no auge do engano existem homens. A Bíblia está registrando que existem homens que têm o poder não só de transformar a matéria, não só de atrair animais, não só de transformar quimicamente a água, mas de enviar demônios que vão trazer engano, que vão trazer mentira para a vida de outras pessoas. Existe esse poder. E isso explica muita coisa. Isso explica porque que tem gente que Deus traz na igreja e passa 2 minutos a pessoa está virando o zóio. E você chega lá, expulsa aquele demônio em nome de Jesus e a pessoa se sente aliviada na hora. Por quê? Porque existe muita coisa no mundo espiritual. A boa teologia não pode omitir a ação clara dos demônios. Um pregador bíblico não tem que ter medo de falar do diabo e dos seus demônios. Não é pejorativo ensinar a demonologia na igreja. É necessário para que os crentes não caiam no engano. Senão um dia você vai se deparar com alguém dizendo todo o livro da sua vida. Essa pessoa vai usar o nome de Jesus e você vai achar que foi de Deus. E às vezes você está diante de um dos piores falsos profetas. E aquilo pode destruir sua vida, destruir a vida da sua família. Por que eu digo isso? Porque semana que vem, complementando esses estudos, nós vamos aprender através de ferramentas bíblicas como testar biblicamente todas as ações sobrenaturais. Como eu tenho, a Bíblia me dá ferramentas para detectar de maneira clara quando é um demônio agindo e quando não é. Mais além, a Bíblia nos dá, para algumas pessoas na igreja, o dom de discernimento de espíritos. Nós também vamos falar de dons, mas só um pitaquinho para você entender. Eu já fluí nesse dom. E eu lembro em época da minha vida que quando um demônio era expulso, eu sabia de forma sobrenatural, sem ninguém saber qual era o nome do demônio. Eu chegava num lugar, eu sabia que tinha objeto consagrado a demônio lá dentro, sem ver. Eu vinha andando na rua, eu sabia antes de chegar, mais ou menos 500 metros antes, que se aproximava um templo pagão. Hoje já não fluo tanto nesse dom, é bem mais raro, mas eu sabia. Quando chegava alguém demoniado do meu lado, eu sabia. Hoje continuo sabendo. Estou brincando, os irmãos são uma bênção, mas é dom de Deus. Existem as ferramentas. Mas Deus nos orienta. Por quê? Vivemos dias do fim.
o engano vai se multiplicar. Pequenas igrejas, grandes negócios, cheio de charlatão evangélico. Por isso que nós precisamos aprender a julgar essas coisas. Amém? Isso aí nós vamos fazer a partir da semana que vem. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Eu oro em nome de Jesus, primeiramente agradecendo por tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Senhor, que nós possamos viver uma fé madura, que possamos estar focados no Teu poder, que possamos estar, Senhor, atentos a todas as movimentações malignas. Sabemos que os dias são maus, mas sabemos que nesses dias muitos serão salvos, muitos serão chamados para a Tua graça. E é através da Tua igreja, através da pregação do Evangelho, que essas pessoas serão alcançadas. Senhor, que o Senhor venha nos dando coragem, que o Senhor venha nos dando espírito de intrepidez para fazermos conhecido todo o mistério do Evangelho. Obrigado pelo Teu poder, obrigado pela Tua graça. Livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém.